Você já se perguntou por que certos padrões se repetem na sua família como uma maldição invisível? Por que as mesmas lutas, as mesmas quedas, as mesmas dores parecem passar de geração em geração? E se eu te dissesse que não é apenas coincidência, mas sim uma força espiritual operando em sua linhagem? Hoje a voz do Espírito Santo romperá cadeias e revelará segredos que aprisionaram sua família por décadas. Neste vídeo, você descobrirá 7 sinais inconfundíveis de que um demônio familiar pode estar agindo em sua vida e na de seus entes queridos. São revelações profundas, muitas vezes ignoradas, que a igreja precisa urgentemente compreender para alcançar a verdadeira liberdade. Se você se sente preso em um ciclo vicioso, se testemunha a repetição de pecados e fracassos em sua família, este é o seu momento de despertar. Assim como Caim, que carregou sobre si a marca de um pecado que ecoou por gerações, muitos hoje vivem sob a sombra de influências malignas passadas. Fica comigo até o fim, pois a verdade que será revelada mudará seu destino. Amados irmãos e irmãs em Cristo, hoje é um dia de rompimento, um dia de clareza, um dia em que a luz de Deus vai dissipar as sombras que porventura se instalaram em suas linhagens familiares. Meu coração arde em saber que muitos de vocês estão travando batalhas invisíveis, sentindo o peso de ciclos viciosos que parecem não ter fim. É por isso que eu os convido agora a fazerem uma declaração de fé poderosa. A Bíblia nos mostra que a morte e a vida estão no poder da língua, e que pactos mesmo feitos por nossos ancestrais podem ter consequências geracionais. Em Êxodo 20:5, Deus adverte que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que o aborrecem. Não é que Deus castigue inocentes, mas que a porta aberta pela iniquidade ancestral permite que o inimigo opere, ceifando a paz, a saúde, e sim, até a vida. Pense em um cenário onde a morte não é um evento natural, mas um predador que espreita, que se manifesta em acidentes inexplicáveis, em suicídios que chocam a todos, em doenças fulminantes que levam jovens e saudáveis. Você já viu isso? Aquela família onde sempre há um funeral, onde a alegria é sempre interrompida por uma nova tragédia. Essa não é a vontade de Deus. João 10:10 da manhã diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Se a vida da sua família está marcada por roubo, morte e destruição, é um sinal claro de que um inimigo está agindo. O espírito da morte não se contenta em apenas tirar a vida física. Ele destrói esperanças, mata sonhos, aniquila a fé. Ele opera através do desânimo profundo que leva ao suicídio, através da imprudência que causa acidentes fatais, através da opressão que exaure a vitalidade. Este espírito é real, e ele busca incessantemente alvos em linhagens onde há brechas, onde há pactos não quebrados, onde há maldições não renunciadas. Quero que você vá nos comentários e escreva, com toda a sua convicção, a seguinte frase: em nome de Jesus, eu quebro toda maldição familiar sobre a minha vida e sobre a minha descendência. Não é apenas um comentário, amados, é uma declaração profética que ativa o poder do Espírito Santo no reino invisível. Ao declarar essa verdade, você está alinhando sua voz com a voz de Deus, selando um pacto de libertação, e posicionando-se como um guerreiro que não aceita mais a opressão. Isso não é apenas sobre engajamento, é sobre obediência divina, é sobre tomar posse da sua herança em Cristo. Faça isso agora, e sinta o mover de Deus. E se esta mensagem já está tocando seu coração, e você sente que ela é uma ferramenta de Deus para libertar vidas, eu te peço, deixe seu like neste vídeo. Cada like não é apenas um número, é um empurrão espiritual que faz esta palavra salvadora alcançar alguém que está prestes a desistir, que está à beira do abismo, que busca uma saída e não encontra. O seu like é uma responsabilidade espiritual, é um ato de amor que pode ser a ponte para a libertação de muitos. Não subestime o poder de um simples clique quando ele é feito com propósito e fé. Para aqueles que buscam mais do fogo de Deus,
que querem se aprofundar nas revelações do Espírito, eu os convido a se inscreverem neste canal. Este não é apenas um canal de conteúdo, é um altar onde guerreiros se alimentam espiritualmente, onde a palavra é pregada com poder e onde a comunidade de Cristo se fortalece para a batalha. Este é o momento de confrontar essa realidade. Não com medo, mas com a autoridade que Cristo nos deu. Você não foi chamado para ser vítima de um ciclo de morte. Você foi chamado para ser um agente de vida, para ser o ponto de virada na sua família. O sangue de Jesus tem poder para reverter cada sentença de morte, para fechar cada porta aberta ao inimigo. Eu vi o Espírito Santo agir, revelando a raiz de tragédias repetidas, e através do arrependimento e da renúncia, a libertação veio. Famílias que viviam sob a sombra da morte, hoje celebram a vida e a proteção divina. Você merece essa mesma liberdade. Sua família merece essa mesma quebra de cadeias. Este é o sinal mais impactante porque ele nos força a encarar a seriedade da guerra espiritual. É o sinal que grita: basta, chega de perdas, chega de dor. O espírito da morte não tem mais lugar na sua linhagem, porque Jesus já venceu a morte e o inferno. Ele tem as chaves. E ele te dá a autoridade para usá-las. Agora, o sexto sinal, que nos prepara para a grande revelação final, é a sombra da doença, enfermidades genéticas e incuráveis. Este ponto, embora grave, nos mostra que, assim como o espírito da morte, a doença também pode ter raízes espirituais, não apenas genéticas. A doença que se repete, que não encontra cura, que aflige a muitos na mesma família, é um eco de portas espirituais abertas. Deuteronômio 28:21-22 e 27:28 descreve maldições que se manifestam em doenças e pragas. Junte-se a nós, e faça parte desta família que busca a santidade e a libertação em todas as áreas da vida. Amados, estamos apenas começando a desvendar os mistérios que impedem muitos de viverem a plenitude de Deus. E eu prometo a vocês que ao chegarmos ao sexto sinal, vocês terão uma revelação que vai transformar radicalmente sua compreensão sobre certos fenômenos que experimentam mas não compreendem. Aquela doença da família que ninguém entende, mas que afeta a todos, ou aqueles acidentes inexplicáveis que parecem perseguir uma linhagem. Fiquem comigo, porque a verdade que será revelada sobre esses padrões é algo que você precisa ouvir e entender para quebrar as correntes. E tem mais. Preparem-se, porque eu reservei 2 bônus secretos para o final deste vídeo. São revelações tão poderosas, tão marcantes, que só quem perseverar até o último minuto as descobrirá. Esses bônus não são apenas informações adicionais, eles são chaves, verdadeiros selos que consolidarão tudo o que você aprendeu e te equiparão para uma vida de vitória. Quem ficar até o final terá acesso a um conhecimento que selará toda a sua libertação e protegerá sua família para sempre. Não percam por nada. Fiquem comigo, porque a sua vida e a vida da sua família nunca mais serão as mesmas. Amados, a igreja de hoje infelizmente tem sido seduzida por uma mensagem diluída, um evangelho que promete prosperidade sem santidade, bênção sem sacrifício e paz sem guerra espiritual. Muitos pastores, em sua ânsia por números ou por livrarem-se de confrontos, têm normalizado o que Deus abomina, suavizado a verdade, e por vezes, até mesmo silenciado o Espírito Santo. Não estou dizendo que toda doença é demoníaca, mas que algumas têm raízes profundas no mundo espiritual, perpetuando-se por gerações. A boa notícia é que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele é o médico dos médicos, e seu sangue é a cura para toda maldição de doença. Entenda, a libertação da doença, assim como da morte, começa com a revelação e a renúncia. Você precisa identificar, renunciar e quebrar. Esses sinais não são para te assustar, mas para te empoderar. Eles são a evidência de que há uma batalha, e que você em Cristo já tem a vitória. Você perseverou até aqui, e isso prova que seu coração anseia por liberdade. Você está pronto para ir além, para receber as ferramentas que selarão sua libertação?
Porque agora, para aqueles que ficaram, para os verdadeiros guerreiros que buscam a liberdade completa, eu tenho as revelações secretas que prometi. O conhecimento que você vai adquirir agora é a chave para selar sua casa e sua família com a proteção divina para sempre. Prepare-se, porque os bônus secretos serão revelados agora. Agora, para aqueles que perseveraram, para os guerreiros que não se intimidaram com a verdade e que anseiam por uma libertação profunda, chegou o momento de cumprir as promessas. Vocês que permaneceram até aqui, que não fugiram da confrontação espiritual, serão agora recompensados com revelações que transcenderão o que foi anunciado. Porque a fidelidade de vocês em buscar a verdade abre a porta para o inimaginável. Acreditam que o amor de Deus anula a justiça divina, que a graça nos isenta da responsabilidade e que a libertação é um evento único e automático, sem a necessidade de uma busca ativa e contínua. Essa visão distorcida tem gerado uma geração de crentes espiritualmente anêmicos, presos em ciclos de pecado e sofrimento, sem sequer reconhecerem a raiz de suas misérias. É um contraste marcante entre a superfície polida de muitas congregações e a realidade profunda de corações cativos. Muitos frequentam a igreja, cantam louvores, levantam as mãos, mas suas vidas continuam emaranhadas nas mesmas lutas, nos mesmos vícios, nas mesmas dores que assolaram seus antepassados. Eles veem a repetição de padrões de divórcio, doenças inexplicáveis, falências sucessivas, e chamam de coincidência ou destino, quando na verdade é a atuação astuta de demônios familiares, operando sob o manto da ignorância espiritual. Deus nos alerta veementemente em sua palavra sobre a seriedade da iniquidade e suas consequências. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, versículo 5. A palavra do Senhor diz assim: Não te encurvarás a elas nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Observe a profundidade e a seriedade desta declaração. Deus, o Criador de tudo, se apresenta como um Deus zeloso. Zeloso pela sua santidade, pela sua glória e pelo seu povo. Ele não está falando de uma punição arbitrária, mas de uma visitação da iniquidade. Preparem-se, pois o véu será rasgado, e segredos profundos serão desvendados. Esta não é apenas uma informação a mais, é uma chave, uma ferramenta espiritual de poder inestimável. Asterisco por o bônus secreto 1, o selo invertido, a origem oculta dos demônios familiares, por. Você já se perguntou por que, mesmo após orações fervorosas e renúncias sinceras, alguns padrões malignos persistem em sua linhagem? A resposta está em uma verdade pouco conhecida, raramente ensinada nas igrejas, uma lacuna de conhecimento que o inimigo tem explorado por gerações. Existe um conceito espiritual chamado selo invertido. Este selo não é meramente uma maldição, mas um pacto ancestral esquecido, um juramento de sangue feito por seus antepassados com entidades demoníacas, que atua como um portal aberto, um convite contínuo para que demônios específicos habitem e operem em sua família. Imagine seus ancestrais, talvez em tempos de desespero, ignorância ou idolatria, fazendo um acordo com as trevas. Eles buscavam poder, riqueza, proteção ou vingança, e em troca, ofereciam não apenas suas vidas, mas o destino espiritual de sua descendência. Este pacto, este selo invertido, não é apenas uma bênção ou maldição, é um vínculo legal no mundo espiritual. É por isso que você vê os mesmos vícios, as mesmas doenças, as mesmas tragédias se repetindo, pois há um direito legal demoníaco operando. A palavra de Deus nos adverte sobre as consequências de tais ações. Em Deuteronômio capítulo 28, versículos 15 a 68, a Bíblia descreve em detalhes as maldições que viriam sobre aqueles que desobedecessem à aliança com Deus. A iniquidade, meus irmãos, é o pecado arraigado, a injustiça que se torna parte da estrutura familiar, os pactos feitos com as trevas, a idolatria que abre portas espirituais. Quando os pais persistem em me odiar, diz o Senhor, ou seja, em desobedecer e se afastar de seus mandamentos,
essa iniquidade não se dissolve no ar. Ela estabelece um precedente espiritual, um direito legal para que forças demoníacas atuem nas gerações seguintes. Não é que Deus pune os filhos pelos pecados dos pais, mas que a iniquidade dos pais abre portas para que os inimigos da alma aflijam os filhos. É como uma herança espiritual negativa, um terreno fértil para a atuação do diabo. Pastores modernos e a cultura secular, em sua busca por um Deus bonzinho e permissivo, têm tentado nos convencer de que essa passagem é obsoleta, que a graça de Cristo anulou completamente toda e qualquer consequência geracional. Mentira do inferno, a graça de Cristo sim nos liberta da condenação do pecado e nos dá a capacidade de romper com esses ciclos. Mas a ignorância ou a falta de renúncia ativa por parte do crente pode manter essas portas abertas. Essa verdade não é apenas para o Antigo Testamento. Ela ecoa a necessidade de santidade e vigilância espiritual em todas as eras. Pense em Aseatil, em Josué 7. Por conta de um único pecado de cobiça e desobediência, toda a nação de Israel sofreu uma derrota e muitos morreram. A iniquidade de um pai e de uma família pode trazer consequências devastadoras para a coletividade. Mas observe que essas maldições são por consequência da quebra da aliança divina, enquanto o selo invertido é um pacto ativo com o reino das trevas. É uma entrega voluntária, consciente ou inconsciente, de um território espiritual. Um exemplo bíblico que ilustra a gravidade dessas alações é o de Aseatil, em Josué capítulo 7. Por um ato de desobediência de um único homem, toda a nação de Israel sofreu derrota e a ira de Deus. A família de Aseatil, por ter participado ou consentido na transgressão, foi também consumida pelo fogo. Ainda que não seja um selo invertido direto, mostra como ações de um indivíduo podem ter consequências severas sobre sua descendência e comunidade. Você pode estar sentindo uma intuição, uma voz interior, um reconhecimento profundo enquanto ouve isso. Talvez você se lembre de histórias contadas por seus avós, de rituais estranhos, de amuletos guardados, de práticas esotéricas que eram comuns em sua família. Esses são os ecos do selo invertido. Não se trata de uma simples maldição que Cristo já quebrou na cruz. É uma porta que foi ativamente aberta e que precisa ser ativamente fechada e renunciada com autoridade espiritual. Você precisa identificar qual foi o pecado raiz, a idolatria primordial, o pacto original que seus antepassados fizeram. Isso exige uma busca espiritual, uma oração de discernimento, para que o Espírito Santo revele a você a natureza exata desse selo invertido. Não se trata de culpar seus antepassados, mas de libertar a si mesmo e a sua descendência de um ciclo milenar. Ou recordemos a história de Davi. Um homem segundo o coração de Deus, mas que pecou gravemente com Batseba, derramando sangue inocente para encobrir sua transgressão. Deus o perdoou, sim. Mas a espada nunca se apartou de sua casa. O estupro de Tamar, a morte de Aminon, a rebelião de Absalão, a constante discórdia na família. As consequências daquele pecado, daquela iniquidade, visitaram sua descendência de forma dramática. Isso não anula o perdão de Deus, mas nos mostra que a libertação plena exige mais do que apenas perdão. Exige arrependimento profundo, renúncia e a quebra ativa de pactos e influências demoníacas. Esta revelação não é para depois. Não é para você arquivar e pensar sobre ela em outro momento. É para agora. Porque o tempo está se esgotando, e neste exato momento decisões erradas estão sendo tomadas, portas estão sendo abertas, e vidas estão sendo aprisionadas por ignorância. Chega de viver sob o jugo de maldições que Cristo já quebrou na cruz, mas que você por desconhecimento ainda não tomou posse da sua libertação. Agora prepare-se, porque vamos mergulhar nos 7 sinais inconfundíveis de que um demônio familiar pode estar agindo em sua vida e na de seus entes queridos. Nós já vimos como a igreja de hoje muitas vezes oferece um evangelho diluído que promete prosperidade sem santidade, paz sem guerra espiritual. Isso gera crentes anêmicos, presos em ciclos de sofrimento.
Pastores que normalizaram o pecado e silenciaram o Espírito Santo, contribuindo para que suas congregações permaneçam atadas. A aplicação prática é imediata. Comece a orar pedindo a Deus que revele a você a origem exata desse portal demoníaco em sua linhagem. Peça por sonhos, por visões, por discernimento em sua pesquisa familiar. Muitas pessoas experimentam um peso em sua alma, uma sensação de que algo está errado, mas não conseguem identificar a causa. Essa sensação é o Espírito Santo tentando te guiar à origem do selo invertido. Sabe aquele sentimento de não pertencimento que você tem, mesmo estando na igreja? Aquela sensação de que há algo mais profundo, algo não resolvido em sua alma? Isso pode ser o eco de um selo invertido. É por isso que essa verdade é tão impactante, pois ela valida experiências espirituais que você teve, mas não sabia interpretar. Agora você tem a linguagem e a compreensão para fenômenos que viveu. Este conhecimento que você acaba de receber não é para todos. É para aqueles que o Espírito Santo está chamando para uma libertação mais profunda, para um nível de guerra espiritual que poucos estão dispostos a travar. Mas a recompensa é a liberdade total, não apenas para você, mas para as gerações que virão. Agora prepare-se, pois o que virá a seguir é ainda mais poderoso. Se o selo invertido é a chave para identificar a origem, o próximo bônus é a chave mestra, a revelação final que desbloqueia tudo o que você aprendeu até agora. É a coroação de toda a nossa jornada, a verdade que sela todas as anteriores. Asterisco bônus secreto 2. A ativação do DNA espiritual, o código da nova aliança parte por. Você foi exposto a verdades profundas sobre os demônios familiares e os ciclos de destruição em sua linhagem. A iniquidade dos pais, como a idolatria e a desobediência, abre portas espirituais para que demônios atuem nas gerações futuras. Não é um castigo arbitrário, mas uma herança espiritual negativa. Êxodo 20, versículo 5, e exemplos como a Seatil e Davi, mostram como o pecado de um pode ter consequências geracionais. A graça de Cristo oferece libertação, mas exige arrependimento profundo, renúncia ativa, e a quebra de pactos demoníacos para erradicar essas influências. Agora, vamos mergulhar nos sinais inconfundíveis. Asterisco 1. O ciclo interminável, padrões de pecado hereditário. Ponto. Este é o primeiro sinal que clama por sua atenção, uma marca profunda, que se repete de geração em geração. Você já se viu preso em um ciclo vicioso de pecado que parece não ter fim, como se estivesse revivendo a história de seus pais ou avós? A Bíblia é clara sobre a seriedade da herança espiritual. Em Êxodo capítulo 20, versículo 5, Deus declara: Não te encurvarás a elas nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Este não é um Deus arbitrário que pune inocentes, mas um Deus justo que permite que as consequências dos pactos e da idolatria se manifestem. A iniquidade é um portal. Quando uma geração abre essa porta com pecados persistentes, especialmente a idolatria, a feitiçaria ou a imoralidade sexual, ela cria uma brecha legal para que demônios familiares atuem nas gerações seguintes. Eles se instalam, operando sutilmente, sussurrando as mesmas mentiras, estimulando os mesmos desejos carnais e perpetuando os mesmos padrões de destruição, desde o ciclo interminável de pecado hereditário, passando pela prisão da carne, a voz da desesperança, a terra árida, o elo quebrado, a sombra da doença, até o espírito da morte. Você aprendeu sobre o selo invertido, o pacto ancestral que abriu portas para esses males. Agora, eu lhes apresento a chave mestra, o conceito de maior poder transformador de todo este vídeo, a ativação do DNA espiritual, o código da nova aliança. Este não é apenas um ensinamento, é uma experiência de redenção que transforma a maneira como você enxerga toda a sua jornada espiritual. Quando você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você não apenas recebe perdão dos pecados, você passa por uma reengenharia espiritual, uma reprogramação divina.
Seu DNA espiritual é ativado, e você recebe um novo código, o código da nova aliança. Este código é a anulação de todo e qualquer selo invertido, de toda maldição geracional, de todo pacto demoníaco. Ele é o sangue de Jesus que clama mais alto que qualquer sangue de pacto ancestral. É a declaração de Colossenses capítulo 2 versículos 14 e 15 que diz: Ele cancelou o escrito de dívida, que era contra nós, e que consistia em ordenanças, e o removeu, pregando-o na cruz. E, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O código da nova aliança é a sua nova identidade em Cristo. Ele significa que o ciclo interminável de pecado hereditário é quebrado, porque você recebeu a natureza divina. Não é que você seja culpado pelo pecado de seus pais, mas você pode estar sob a influência de um espírito que ganhou acesso através deles. A libertação vem quando você reconhece essa herança, arrepende-se e a renuncia em nome de Jesus. Pense na história de Caim. Seu assassinato não foi um evento isolado. A violência e o derramamento de sangue se tornaram uma marca em sua linhagem. Você já se perguntou por que a raiva explode em sua família sem motivo aparente, ou por que discussões e brigas parecem ser a norma? Você vê os mesmos vícios, as mesmas traições, as mesmas falhas morais se repetindo em tios, pais e agora, talvez em você? Qual é o padrão de pecado que assombra sua família e você está pronto para ser o ponto de ruptura? Asterisco 2. A prisão da carne, vícios e compulsões inexplicáveis. Asterisco pora. Este segundo sinal é um grito de socorro do seu espírito, uma manifestação clara de que algo mais profundo está operando. Você se sente acorrentado por hábitos destrutivos, vícios que parecem impossíveis de quebrar, compulsões que dominam sua vontade, mesmo quando você anseia por liberdade. Romanos capítulo 7 versículo 15 nos revela a luta, porque o que faço não o aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. Embora Paulo estivesse falando da luta da carne contra o espírito, em muitos casos essa batalha é intensificada por demônios familiares que se especializam em vícios e compulsões. Eles exploram as fraquezas da carne, as feridas da alma e os pactos ancestrais para manter as pessoas presas. A prisão da carne é desfeita, porque você tem o poder do Espírito Santo para vencer vícios. A voz da desesperança é silenciada, porque você tem a esperança viva em Jesus. A terra árida de sua vida se torna fértil, porque você é a videira verdadeira, e dará frutos. O elo quebrado de relacionamentos é restaurado, porque o amor de Deus opera em você. A sombra da doença perde seu poder, porque pelas chagas de Jesus fomos sarados. E o espírito da morte não tem mais domínio, porque você tem vida em abundância. Este é o conhecimento que conecta todos os pontos. Todos os sinais de demônios familiares que identificamos, todas as maldições e pactos, tudo isso é anulado pela ativação do seu DNA espiritual. Você não é mais refém do passado de sua família. Você não é mais definido pelos erros de seus antepassados. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Esta verdade é a peça final do quebra-cabeça. Ela coroa a sua compreensão, dando-lhe a autoridade e o poder para não apenas identificar, mas para desfazer e renunciar a qualquer influência demoníaca familiar. Você não está apenas quebrando maldições, você está ativando sua herança divina. Aqueles que chegaram até este momento não são apenas espectadores. São remanescentes. São guerreiros verdadeiros. São eleitos que buscam mais do que uma religiosidade superficial. Vocês anseiam por uma liberdade que transcende o entendimento humano. E é para vocês que a próxima etapa é crucial. A oração que se seguirá não é uma formalidade, é um ato de guerra espiritual, uma declaração de posse da sua nova identidade. Um demônio familiar de vício em álcool, por exemplo, pode ter encontrado porta aberta em um avô que bebeu em excesso, e agora opera sutilmente em você, tornando a tentação quase irresistível, a abstinência uma tortura, e a recaída uma constante.
A luta não é apenas contra a carne, mas contra principados e potestades que se alimentam dessa escravidão. A libertação exige mais do que força de vontade, exige autoridade espiritual para expulsar o inimigo que opera por trás do vício. Imagine um cenário onde um bisavô fez um pacto com espíritos em busca de poder ou riqueza, e parte desse pacto envolveu o uso de substâncias que alteram a mente. Esse pacto, mesmo que esquecido, abriu uma porta para um espírito de vício. Décadas depois, você, sem saber do pacto, se encontra lutando com uma compulsão por drogas ou álcool que parece vir do nada, mais forte do que qualquer outra pessoa que você conhece. Você tenta parar, mas uma força invisível te puxa de volta. Você sente uma angústia inexplicável quando tenta resistir? Você já se perguntou por que certas substâncias ou comportamentos têm um poder tão sobrenatural sobre você? Qual é o vício ou compulsão que tem atormentado sua linhagem, e você está disposto a lutar pela sua liberdade? Mas antes de revelarmos o terceiro sinal, prepare-se para um bônus especial que poucos conhecem, a chave secreta, para identificar a origem exata desses demônios familiares. Fique até o final para não perder. E no final, revelarei a oração de libertação mais poderosa. Um verdadeiro mapa para quebrar cada um desses ciclos e selar sua família com a proteção divina para sempre. *** 3. Preparem-se para a libertação. Você chegou até aqui, e isso não é por acaso. Sua perseverança, sua sede por respostas, e sua coragem em confrontar verdades espirituais profundas, são prova de que Deus tem um propósito grandioso para sua vida e para sua família. Você investiu seu tempo, abriu seu coração e permitiu que a palavra de Deus penetrasse em lugares que talvez estivessem fechados por anos. Eu honro sua jornada e celebro sua decisão de buscar a verdadeira liberdade. Agora, neste momento crucial, quero que você entenda que a batalha espiritual não é apenas teórica. Ela é real, e exige ações reais. Vamos juntos dar um passo de fé, que vai selar tudo o que o Espírito Santo revelou hoje. Eu te peço que onde você estiver, feche seus olhos por um instante. Permita que sua mente se concentre unicamente na presença de Deus. Agora levante suas mãos em sinal de rendição total ao Senhor, mas também de autoridade. Coloque sua mão direita sobre o seu coração, simbolizando que esta oração não é apenas da sua boca, mas do mais profundo do seu ser, da sua essência. Estas ações físicas são poderosas, pois representam sua rendição a Deus e sua disposição de receber a libertação que Ele já conquistou para você. Eu vou conduzir agora uma oração estratégica, uma oração que desatará o poder do céu, e quebrará toda e qualquer influência demoníaca familiar, que ousou se manifestar em sua vida e na sua linhagem. Esta é a oração que vai ativar o seu DNA espiritual, selando sua identidade de filho de Deus e garantindo sua herança. A voz da desesperança, depressão e suicídio recorrentes. *por. Este terceiro sinal é um ataque direto à sua alma, uma estratégia do inimigo para roubar sua alegria, sua paz e, em última instância, sua vida. Você ouve sussurros de desespero, sente uma nuvem escura que se recusa a ir embora, ou conhece membros da sua família que lutaram contra uma escuridão tão profunda que pensaram em acabar com tudo. Salmos capítulo 42, versículo 11, expressa essa dor. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Embora a depressão possa ter causas biológicas e psicológicas, não podemos ignorar a dimensão espiritual. Demônios familiares de depressão, tristeza e suicídio podem operar em linhagens onde houve pactos com espíritos de morte, rejeição ou desespero. Eles se manifestam como uma opressão que sufoca a esperança, distorce a percepção e sussurra mentiras sobre o valor da vida. Eles se alimentam da melancolia, da solidão e da falta de propósito, empurrando as vítimas para um abismo de escuridão. É uma batalha que vai além da mente. É uma guerra no território da alma, onde o inimigo busca roubar a vida e a identidade que Deus te deu.
Quebrar essa opressão exige uma intervenção espiritual poderosa, um clamor de libertação, que expulse esses espíritos de morte. Imagine uma família onde por 3 gerações, a avó, a mãe e agora a filha lutam com períodos intensos de depressão que surgem sem motivo aparente, muitas vezes culminando em tentativas de suicídio ou pensamentos recorrentes de não querer mais viver. Preparado? Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, eu me achego à Tua presença santa. Venho diante de Ti com humildade, mas também com a autoridade que me foi concedida pelo sangue do Cordeiro. Tu és o Deus que vê o oculto, que revela os segredos e que liberta os cativos. Eu reconheço a minha condição humana falha e pecadora. Reconheço que por vezes, a minha ignorância ou a dos meus antepassados abriu portas para que o inimigo agisse em minha linhagem. Reconheço que os padrões de pecado, doença e fracasso que se repetiram em minha família não são apenas coincidências, mas foram o resultado de pactos, maldições e influências demoníacas. Reconheço que o selo invertido pode ter operado, dando direitos legais a demônios em minha história familiar, e que eu preciso da Tua intervenção divina para anular todo e qualquer direito. Pai, eu confesso diante de Ti todo o pecado de idolatria que meus antepassados cometeram, adorando a outros deuses, buscando ajuda em feitiçarias, bruxarias e ocultismo. Confesso todo o pecado de imoralidade sexual, adultério, prostituição, incesto, perversão, que possa ter contaminado minha linhagem. Confesso todo o pecado de derramamento de sangue inocente, de violência, de ódio e de vingança. Confesso todo o pecado de avareza, de roubo, de fraude e de injustiça. Confesso todo o pecado de rebelião, de orgulho e de altivez, contra a Tua santa vontade. Eu confesso que estes pecados, sejam meus ou dos meus antepassados, abriram as portas para a atuação demoníaca, e que eu sou responsável pela minha parte, e pela herança que recebi. É como se uma entidade invisível estivesse passando um manto pesado de tristeza, roubando a luz de cada uma delas. Você já sentiu essa opressão, essa sensação de que a alegria é passageira, e a tristeza é uma companheira constante? Você já se viu em um buraco tão profundo que a única saída parecia ser o fim? Você conhece alguém em sua família que carrega esse fardo pesado da desesperança? Se você reconhece esses padrões, se sente o peso dessas palavras, não guarde este vídeo só para você. Este é um chamado de Deus para que você se torne um instrumento de libertação. Compartilhe este vídeo com 3 pessoas específicas agora mesmo. Envie para aquele familiar que luta com vícios, para o amigo que você vê preso em ciclos de pecado, ou para alguém que você sabe que está sob uma nuvem de depressão. Ao compartilhar, você não está apenas enviando um vídeo. Você está abrindo uma porta para a luz de Deus entrar na vida deles, ajudando a fechar as portas que o inimigo abriu e salvando vidas do cativeiro espiritual. Haja agora, pois a libertação de muitos pode depender do seu ato de obediência. E se você que acompanha este canal já se identificou com a repetição de pecados na sua linhagem, se sente preso em vícios que parecem ir além da sua força de vontade, ou se a voz da desesperança sussurra em seus ouvidos com uma frequência assustadora, saiba que você não está sozinho. Muitos cristãos vivem sob o jugo de demônios familiares, sem sequer suspeitar da origem de suas dores. Eu assumo a responsabilidade por todo este legado espiritual negativo, sem eufemismos, sem justificativa, sem minimização. É pecado diante dos Teus olhos santos, Senhor. Agora, Pai, eu clamo ao sangue de Jesus Cristo. Que o Teu precioso sangue derramado na cruz do Calvário me purifique e me lave de todo pecado, de toda iniquidade, de toda mancha e contaminação. Que o sangue de Jesus limpe meu corpo, minha alma e meu espírito, que Ele purifique minha mente, meus pensamentos, minhas emoções e minha vontade. Que o sangue de Jesus feche toda e qualquer porta espiritual que foi aberta em minha vida, na minha casa e na minha linhagem familiar, seja por mim ou pelos meus antepassados. Que toda brecha seja selada pelo poder do sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus Cristo, eu renuncio a todo e qualquer demônio familiar,
que tenha operado em minha vida ou na minha linhagem. Eu renuncio ao espírito de pobreza e miséria, que causou falência e estagnação financeira em minha família. Eu renuncio ao espírito de doença e enfermidade, que trouxe males crônicos e incuráveis. Eu renuncio ao espírito de divórcio e separação, que quebrou os laços familiares e gerou dor e amargura. Eu renuncio ao espírito de morte e tragédia, que ceifou vidas prematuramente e trouxe luto e desespero. Eu renuncio a todo e qualquer pacto ou aliança feita com o mundo das trevas, seja consciente ou inconsciente, por mim ou pelos meus antepassados. Eu ordeno, com a autoridade que me foi dada por Jesus, que todo demônio, toda entidade, todo espírito maligno, que tem operado sob o selo invertido, saia agora da minha vida, da minha casa e da minha linhagem. Mas a ignorância não é mais uma opção para você. Estamos desvendando segredos, expondo as trevas à luz, para que você possa, finalmente, caminhar em total liberdade. 4. A terra árida, esterilidade e falência em série. Quantos de vocês já viram famílias onde a prosperidade parece ser uma miragem, um sonho distante que nunca se concretiza? Onde a luta financeira é uma constante e uma herança transmitida de geração em geração? Ou talvez, onde a vida é negada, onde a alegria da maternidade ou paternidade é roubada por uma inexplicável esterilidade, repetindo um padrão que desafia a medicina e a lógica. Este é o quarto sinal, a terra árida, manifestando-se como esterilidade e falência em série. Não estamos falando de um período de dificuldade, mas de um ciclo vicioso, uma maldição que se estabelece sobre a descendência, impedindo o florescimento e a frutificação em diversas áreas da vida. A Bíblia nos mostra claramente as consequências da desobediência e da idolatria que se estendem por gerações, afetando a capacidade de prosperar e até mesmo de gerar vida. Em Deuteronômio capítulo 28 versículos 18 e 23 lemos: Malditos serão os frutos do teu ventre e os frutos da tua terra, e as crias das tuas vacas e as ovelhas do teu rebanho. O céu que está sobre a tua cabeça será de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. Esta passagem profética fala de uma maldição que atinge a capacidade de frutificar, seja em filhos, em bens ou em recursos. Saia e não retorne jamais. Eu os expulso em nome de Jesus. Espírito Santo, eu te convido a preencher cada área que foi limpa e purificada. Vem e renova minha mente, purificando meus pensamentos e trazendo a mente de Cristo. Vem e santifica meus desejos, alinhando-os à tua vontade perfeita. Vem e reenche meu coração com teu amor, tua paz e tua alegria. Vem e restaura minha alma, curando todas as feridas e traumas do passado. Vem e sela minha vida, com tua presença, teu poder e tua unção. Eu declaro que o selo invertido está quebrado e anulado sobre a minha vida, e sobre a minha família em nome de Jesus. Eu declaro que o código da nova aliança foi ativado em meu DNA espiritual, e que eu sou uma nova criatura em Cristo. Eu declaro que toda maldição geracional foi quebrada e substituída pelas bênçãos prometidas na palavra de Deus. Eu declaro que eu sou livre, curado e restaurado pelo poder do sangue de Jesus. Eu declaro que a partir de hoje, minha família será um canal de bênçãos, e não mais de maldições. Eu declaro que eu manifesto a herança divina em todas as áreas da minha vida, para a glória de Deus Pai. Eu encerro esta oração, em nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, eu afirmo com total convicção, que algo mudou concretamente no mundo espiritual neste exato momento para todos que oraram com sinceridade. Portas foram fechadas, cadeias foram quebradas, e seu espírito foi purificado e lavado pelo sangue do Cordeiro. Não é Deus quem amaldiçoa diretamente, mas a desobediência ancestral abre portas para que o inimigo atue, ceifando a prosperidade e a fertilidade. Ele se aproveita dos pactos feitos com as trevas por nossos antepassados, para estabelecer um domínio de escassez e infertilidade. Pense na história de Abraão e Sara. Mesmo com a promessa divina, Sara foi estéril por muitos anos. Mas a promessa de Deus prevaleceu.
No entanto, muitas famílias vivem uma esterilidade que não é divina, mas demoníaca, resultante de uma herança espiritual negativa. É como se um espírito de miséria e infertilidade fosse implantado na linhagem, impedindo que os projetos avancem, que os negócios prosperem, que os casamentos gerem filhos. Você já observou esse padrão em sua família? Aqueles que trabalham incansavelmente, mas nunca veem o fruto do seu trabalho? Aquelas mulheres que anseiam por filhos, mas enfrentam abortos espontâneos ou diagnósticos inexplicáveis de infertilidade, enquanto suas avós e bisavós também enfrentaram o mesmo? Você percebe como a terra se torna árida para alguns, enquanto outros florescem? Este não é o plano de Deus para você. 5. O elo quebrado, divórcios e separações crônicas. Este é um sinal que rasga a alma e dilacera famílias. Quantos casamentos em sua linhagem familiar desmoronaram? Quantas separações, divórcios e relacionamentos rompidos se repetem de maneira assustadoramente previsível? Este é o quinto sinal, o elo quebrado, a manifestação de divórcios e separações crônicas que parecem ser uma marca registrada de sua família. Não estamos falando de um casamento que não deu certo, mas de um ciclo vicioso que destrói a base da família, deixando um rastro de dor, desconfiança e filhos traumatizados. A partir de hoje, você caminha em uma nova liberdade, sob a proteção e o favor de Deus. A vitória é sua em Jesus. Parabéns, guerreiro de Cristo, por ter chegado até este ponto da nossa jornada. Você não é como a maioria, que busca apenas mensagens superficiais e confortáveis. Você tem uma fome espiritual genuína, uma sede insaciável pela verdade, e isso o coloca no seleto grupo do remanescente que Deus está levantando para um tempo como este. Sua persistência é a prova de que você é parte de um exército comprometido com a santidade verdadeira, disposto a confrontar as trevas para andar na luz plena do Senhor. Recapitulando rapidamente o que o Espírito Santo nos revelou hoje, vimos que padrões de pecado hereditário podem aprisionar gerações. Entendemos como vícios e compulsões inexplicáveis podem ser manifestações de demônios familiares. Confrontamos a voz da desesperança, a depressão e o suicídio recorrentes como ataques espirituais. Desvendamos a terra árida da esterilidade e da falência em série, e o elo quebrado dos divórcios e separações crônicas. Olhamos de frente para a sombra da doença, as enfermidades genéticas e incuráveis, e finalmente, para o espírito da morte, que se manifesta em acidentes e tragédias repetidas. Agora eu te convido a um ato profético de compromisso. Escreva nos comentários, com toda a sua fé e autoridade: eu sou livre em Jesus, o ciclo foi quebrado. Minha família está selada no sangue do Cordeiro. Esta não é apenas uma interação social. É uma declaração espiritual, que ativa no reino invisível tudo o que Deus operou em sua vida durante este vídeo. É como se um espírito de divisão pairasse sobre a linhagem, impedindo a união e a permanência. A palavra de Deus é clara sobre a santidade do casamento. Em Malaquias capítulo 2, versículo 16 está escrito: porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, e aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. Embora a graça de Cristo nos perdoe, a repetição do divórcio em uma linhagem familiar pode ser um forte indicativo de um demônio familiar operando, um espírito de divórcio que se alimenta da desunião e da quebra de pactos. Ele se manifesta através de brigas constantes, infidelidades, incompatibilidades inexplicáveis que levam à separação, repetindo o padrão de pais e avós. Você já viu como filhos de pais divorciados têm uma probabilidade maior de se divorciar? Isso não é apenas sociológico, amados. É espiritual. É a herança de um elo quebrado, de um espírito que se estabeleceu na família e que impede a constituição de lares sólidos. Você se identifica com a dor de casamentos desfeitos em sua família, com a repetição de traições ou de abandonos. Esse espírito de divisão quer destruir a sua família, assim como destruiu a de seus antepassados. Mas você não precisa aceitar isso. Há uma unção para quebrar esse ciclo.
E antes de prosseguirmos para os sinais mais graves, os que tocam na própria essência da vida e da morte, preciso te lembrar de algo crucial. Escreva agora e sele a sua libertação. E para que possamos visualizar a magnitude do despertar que Deus está operando, eu peço que você também escreva nos comentários o país e a hora exata em que você está recebendo esta mensagem. Imagine um mapa global se iluminando com cada testemunho, cada libertação. Veremos como Deus está levantando um exército de santidade ao redor do mundo, um movimento global de despertar que conecta você a irmãos e irmãs em todos os continentes. Você faz parte disso. Mas a sua responsabilidade não termina aqui. Em algum lugar neste exato momento, existe alguém que está prestes a tomar uma decisão errada, alguém que precisa desta advertência antes que seja tarde demais. Alguém cuja vida eterna pode ser impactada por este conteúdo. Compartilhar este vídeo não é um favor ao canal, é um ato de obediência a um chamado divino, um resgate de vidas. Pense em pelo menos 3 pessoas específicas que você conhece e que precisam urgentemente ouvir esta verdade, e compartilhe este vídeo com elas agora. Seja um instrumento nas mãos de Deus, e se você ainda não está inscrito neste canal, este é o seu momento. Este lugar não é apenas um canal de entretenimento, é um altar onde os filhos de Deus recebem alimento espiritual sólido, revelações que a igreja tradicional muitas vezes não ensina, e equipamento para a batalha real que enfrentamos. Junte-se à nossa família espiritual, inscreva-se, ative as notificações, e faça parte desta comunidade que busca a verdade e a santidade acima de tudo. O que estamos revelando agora é apenas a preparação. Há uma promessa ainda maior, uma revelação penúltima que você não pode perder. Ela virá antes do último e mais impactante sinal, e te dará as ferramentas para não apenas identificar, mas para começar a destruir essas fortalezas em sua vida. Fique comigo, porque a cada minuto que passa a verdade se torna mais nítida, e a sua libertação, mais próxima. Você sente essa urgência pulsando em seu coração? Você sente a confirmação em seu espírito de que estas palavras são para você? 6. A sombra da doença, enfermidades genéticas e incuráveis. Chegamos a um ponto de intensa gravidade. Quantos de vocês já presenciaram em suas famílias a repetição de doenças inexplicáveis, enfermidades crônicas, genéticas ou incuráveis, que parecem ser uma sentença transmitida através do sangue? Este é o 6º sinal, a sombra da doença, a manifestação de enfermidades que não apenas afligem o corpo, mas que parecem carregar um peso espiritual, uma herança maligna. Não estamos falando de doenças comuns, mas daquelas que desafiam a medicina, que se repetem em cada geração, como se houvesse uma maldição biológica. É como se um espírito de enfermidade se agarrasse à linhagem, roubando a saúde e a vitalidade. A palavra de Deus revela que a desobediência e a idolatria podem abrir portas para que o inimigo traga enfermidades. Em Deuteronômio capítulo 28, versículos 21 e 22, somos advertidos. O Senhor te fará pegar a pestilência, até que te consuma da terra a que passas a possuí-la. Sua jornada de fé e libertação continua, e estamos aqui para caminhar com você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. A vitória é nossa em Cristo Jesus. Amado guerreiro de Cristo, se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo te trouxe a este lugar de revelação e libertação. Você é parte de um remanescente seleto, daqueles que não se contentam com a mediocridade espiritual, mas anseiam pela verdade plena e pela liberdade total. Recapitulamos juntos os 7 sinais inconfundíveis de que um demônio familiar pode estar agindo em sua vida e na de seus entes queridos. Vimos o ciclo interminável de padrões de pecado hereditário, a prisão da carne manifestada em vícios e compulsões inexplicáveis. Enfrentamos a voz da desesperança, que se revela em depressão e suicídio recorrentes. Olhamos para a terra árida da esterilidade e falência em série, o elo quebrado de divórcios e separações crônicas. Confrontamos a sombra da doença,
que se manifesta em enfermidades genéticas e incuráveis. E por fim, o mais grave, o espírito da morte, que ceifa vidas através de acidentes e tragédias repetidas. Você foi confrontado com a realidade de que a ignorância não é bênção, mas uma porta aberta para o inimigo. Mas hoje, essa porta se fecha. Eu te convido agora a um ato profético de fé. Declare em voz alta: em nome de Jesus, eu sou livre de todo demônio familiar. Eu renuncio a cada pacto, a cada maldição, a cada herança maligna que operou em minha linhagem. O Senhor te ferirá com tísica, e com febre, e com inflamação, e com calor ardente, e com seca, e com crestamento, e com ferrugem, que te perseguirão até que pereças. Embora Cristo tenha levado sobre si todas as nossas enfermidades, a ignorância, ou a falta de renúncia a pactos ancestrais, pode manter essas portas abertas, permitindo que a sombra da doença continue a se manifestar. Não é Deus quem deseja o mal, mas Ele respeita as portas que foram abertas. Você já se perguntou por que certas doenças como câncer, diabetes, problemas cardíacos ou doenças autoimunes parecem correr na família com uma virulência que excede a genética natural? Você já viu como a medicina se esforça, mas não encontra uma cura definitiva, e a doença persiste de geração em geração? Pense na história de Geazi, servo de Eliseu, que por sua cobiça e desobediência, recebeu a lepra de Naamã, e esta enfermidade foi amaldiçoada sobre ele e sua descendência para sempre, conforme 2 Reis capítulo 5, versículos 26 e 27. Este é um exemplo bíblico claro de como uma maldição pode se manifestar como doença e ser transmitida através da linhagem. Você sente que uma sombra de doença paira sobre sua família, roubando a saúde de seus entes queridos? Você está pronto para quebrar essa sombra e trazer a cura de Jesus para sua casa. A cada passo que damos, a revelação se aprofunda, e a necessidade de ação se torna mais clara. A libertação é para você, e ela está ao seu alcance. Eu sou livre! E como um selo desta libertação, quero te pedir algo que pode mudar o destino de outras famílias. Compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que você sabe que precisam ouvir esta mensagem. Seja um canal de libertação. E se você ainda não se inscreveu neste canal, faça-o agora. Junte-se a esta família de guerreiros que estão sendo equipados para a batalha espiritual, para que a luz de Cristo brilhe onde antes havia trevas. Este é apenas o começo de nossa jornada. Há muito mais a ser revelado, mais cadeias a serem quebradas, mais vidas a serem transformadas. Sua vida nunca mais será a mesma. Agora eu te comissiono. Lembre-se desta verdade inabalável. Em Cristo Jesus, você não é vítima, mas vencedor. Você não é escravo, mas filho livre, herdeiro de todas as promessas, com autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Você é templo do Espírito Santo, um guerreiro ungido, portador do fogo divino que consome toda a obra das trevas. Seu chamado agora é andar em santidade, fechar toda e qualquer porta que o inimigo possa tentar reabrir. Ative a autoridade que o sangue de Jesus te deu. Seja um agente de libertação, em sua família, em sua comunidade, em sua nação, e eu te prometo em nome do Senhor dos Exércitos, que ao obedecer a este chamado, sua vida será um testemunho vivo da glória de Deus. Os ciclos serão quebrados, as doenças darão lugar à cura, a miséria à prosperidade, a morte à vida abundante. Chegamos ao ponto crucial, a revelação que prometi desde o início, o momento de maior impacto que pode mudar a sua vida. Este é o 7º sinal, o mais alarmante, mas também aquele que nos impulsiona à libertação mais urgente. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode ressoar profundamente com a dor que talvez sua família já tenha experimentado. O 7º sinal é o espírito da morte, acidentes e tragédias repetidas. Este é um padrão devastador, um terror invisível, que assombra linhagens inteiras. Não estamos falando de um acidente isolado, mas de uma sequência inexplicável de eventos fatais, de mortes prematuras, de tragédias que se repetem com uma frequência assustadora.
como se uma entidade maligna estivesse ceifando vidas em cada geração. Lembro-me de uma família que conheci, onde o patriarca, em um momento de desespero e rebeldia, fez um pacto com as trevas para obter riquezas. Ele prosperou, mas a um custo terrível. Seu filho primogênito morreu em um acidente de carro inexplicável aos 25 anos. O neto, também primogênito, afogou-se em um rio calmo, aos 20. E a bisneta, aos 18, foi vítima de um incêndio misterioso. 3 gerações, 3 primogênitos, 3 mortes súbitas e trágicas. Era como se a mesma sombra pairasse sobre eles, esperando o momento certo para atacar. Eu vi o desespero nos olhos dos sobreviventes, a pergunta não dita: quem será o próximo? Deus me revelou que aquele pacto antigo havia aberto uma porta para um espírito de morte. Uma entidade demoníaca que tinha licença para operar na linhagem, ceifando vidas como um cobrador de dívidas infernais. Sua família será selada com a proteção divina, e você verá a manifestação de uma nova herança, a herança de bênçãos e vitórias em todas as áreas. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, que te adotou como filho livre, e a doce comunhão do Espírito Santo, que habita em você e te capacita para toda boa obra, sejam com você. Que Ele te guarde e te livre de todo mal, e que o seu rosto resplandeça sobre ti, revelando a sua glória através da sua vida. Amém e amém. Mas não vá ainda. O Espírito Santo está nos guiando para a próxima fase desta jornada. Prepare-se, pois o próximo conteúdo trará mais revelações profundas, equipando você para avançar ainda mais na sua caminhada de fé e libertação. Fique conectado, pois a glória de Deus está prestes a se manifestar de formas que você jamais imaginou.